Me chamo Daniele, tenho 38 anos, sou empresária e eu fui vítima de fake news. Eu me recordo, eu tinha uma imagem totalmente negativa a respeito da Igreja Universal e principalmente do Bispo Macedo. Existia uma razão, apesar de eu não conhecer o Bispo Macedo, eu não conhecer nenhum fato verdadeiro a respeito do trabalho da Igreja Universal, mas eu era submetida a essas informações que a mídia nos coloca quase que diariamente, né, negativa a respeito de tudo isso. Então eu me lembro, eu tenho até essa imagem muito clara de uma reportagem que eu vi, né, num canal de televisão que mostrava os pastores entrando num helicóptero levando sacos, né, sacolas, e segundo a mídia, eram sacolas de dinheiro dos fiéis, né, dos dízimos, das ofertas e tal. Eu me recordo também de um pequeno vídeo que eu vi o Bispo Macedo num barco, onde hoje eu sei claramente que eles pegaram um pequeno trecho da conversa e não o contexto todo, mas como se ele estivesse ensinando, né, os pastores a como tirar, roubar dinheiro das pessoas e tal. Então eu tinha aquela imagem horrorosa da Igreja Universal, né? E com tudo isso surgiu esse grande preconceito. Eu me lembro na faculdade conversando com algumas pessoas e uma piadinha, né, que a gente dava risada e falava que no ônibus que ia para o céu, Deus era o motorista e o Edir Macedo era o cobrador, né, e todo mundo ria. E isso era muito comum na minha família. Eu era de uma outra religião, né, mas eu era aquela pessoa religiosa. Eu acreditava que Deus existia, mas eu não conseguia colher nenhum benefício dessa existência de Deus, dessa fé. Então eu era vazia, eu tinha dificuldade para dormir, até por conta de muita preocupação, eu tinha pesadelos horríveis, né? E era horrível, era uma perturbação, eu chorava, eu tinha ataques, eu era uma pessoa extremamente nervosa, eu tinha ataques de nervosismo que eu começava a tremer e chorar sem parar. Nós tínhamos negócio próprio, mas não fluía, né? Era um passo para frente, 10 para trás. A gente estava com uma dívida de mais de 200 mil reais. Refletia no nosso casamento porque nós tínhamos brigas horríveis, né? Algumas vezes chegou a ponto de agressão física. A gente só não se separava porque a nossa dívida era tão grande que a gente não tinha como nem se separar naquele momento. Era pior separado do que junto, mas era algo que eu tinha na minha cabeça. Assim que melhorasse um pouquinho, eu iria me separar. Quantas vezes eu cheguei não a tirar a minha vida, mas eu pensava em morrer. Eu falava para Deus, eu quero morrer. Né? Para que ficar aqui? E eu cheguei na Igreja Universal com toda aquela bagagem, todo aquele preconceito, porém num momento de extremo sofrimento. E hoje eu acredito que Deus permitiu eu chegar para aquele ponto da minha vida, porque Ele não conseguiria me pegar de outra maneira. Eu vi pessoas mais humildes, mas eu vi muitas pessoas que você via que eram pessoas né, ricas, pessoas de formação. Eu falei, uai, como que tantas pessoas assim estão sendo enganadas? Eu falei, não é possível. E eu comecei a pensar. Porque às vezes a mídia nos traz coisas, mas a gente não pensa, a gente não reflete, a gente só reage. E quando eu voltei para casa, eu já me sentia diferente. E eu dormi aquela noite inteira. E eu acordei e falei, nossa, há quanto tempo eu não durmo uma noite inteira, né? E eu já fiquei mais calma. E eu falei pro meu marido, né? Eu falei, olha, eu não sei exatamente o que tem lá, mas existe algo diferente naquela igreja. Nós pagamos a nossa dívida, eu não troquei de negócio, é o mesmo negócio. O que não dava certo passou a dar certo, né? O meu casamento se transformou, o meu marido se transformou, né? A gente começou nós mudamos, né? O lugar que eu mais criticava, que para mim não era uma opção, nunca foi, eu nunca me imaginei. Eu falo que eu pago a minha língua, né? Porque eu realmente tinha muito preconceito. E foi o lugar que mudou a minha vida, foi o lugar que eu recebi o Espírito Santo, foi o lugar que eu realmente encontrei Deus, que me ensinaram uma fé
E era aquele lugar que eu falava assim, eles são ladrões, né? Eles não prestam, eles querem tirar dinheiro das pessoas, querem roubar as pessoas. Quanta coisa, às vezes eu vejo o Bispo Macedo e eu não o conheço pessoalmente, né? Mas quanto mal eu falei desse homem sem conhecê-lo. O quanto eu admiro esse trabalho hoje, que eu observo que se você chega lá na Igreja Universal 5h30 da manhã, tem um homem de Deus lá para te ajudar. Tem uma mulher de Deus lá para te ajudar. Se você chega lá 10 da noite, tem um homem de Deus lá para te ajudar. Uma mulher de Deus para te ajudar. Se você liga a rádio de madrugada, às vezes aquele mesmo homem de Deus que passou o dia inteiro trabalhando, ele está lá na rádio ao vivo, ele está lá na televisão ao vivo. Eu levei mais de 5 anos essa minha amiga me convidando para ir à igreja. E esse preconceito não me permitiu ir à igreja. Né? Eu sei que se não fosse essas reportagens, essas matérias, né, toda essa negatividade que veio através da mídia, eu tenho certeza que eu teria ido antes. E um canal de televisão aberto que deturpa as coisas segundo os próprios interesses não é uma referência para eu confiar nele. Um jornalista que eu nem sei quem é, não sei quais são os valores dele, não sei nem que faculdade ele se formou. Por que que eu vou confiar numa matéria que ele está colocando ali? Procura uma Universal e vem tirar uma prova. Vem tirar uma prova que eu tenho certeza, absoluta certeza, que você não vai sair igual você entrou.